Olá, irmãos, graça e paz, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal. E hoje nós estamos aqui com o irmão Jabesmar, né? Para nós é um privilégio estar recebendo o irmão aqui em Fortaleza, esse servo de Deus que já há alguns anos vem trabalhando, servindo ao Senhor. E para nós é uma honra e um privilégio poder conversar aqui com ele, aprender um pouco mais da palavra de Deus, aprender um pouco mais a respeito do testemunho que Deus tem feito na vida dele e ao longo do ministério dele. Irmão Jabesmar, seja muito bem-vindo. Por favor, se apresente aí aos irmãos aí do canal. Fique à vontade. Olá, meu nome é Jabesmar, sou de Vila Velha, Espírito Santo, sou um dos presbíteros de uma igreja lá no bairro São Torquato, onde eu trabalho juntamente com outro irmão também no presbitério, pastoreando um grupo ali de umas 180 pessoas. E eu estou aqui em Fortaleza pela primeira vez, vim especificamente para visitar aqui o irmão Júnior, conhecer o trabalho que ele está começando aqui. E se você quiser me encontrar nas redes sociais, é só digitar meu nome, você vai me achar fácil, Jabesmar, no YouTube, no Facebook, no Instagram, no Twitter, né, o X agora. E a gente pode manter contato. É um prazer estar aqui, Júnior. Muito obrigado pelo convite para gravar aqui no seu canal. Irmão, para nós é uma alegria, né, e um prazer estar recebendo o irmão aqui. E fale um pouco aí, irmão, como foi o seu início na caminhada cristã, como que o irmão se converteu, como que foi o seu encontro com Jesus. E fale um pouco como que o irmão decidiu servir a Deus de tempo integral e como é o seu início aí da caminhada cristã. Fala um pouco também da sua família. Apresenta aí um pouco mais sobre a sua vida pessoal aí para nós, por favor. Sim, eu sou casado, né? Casado com a Kátia. Temos duas filhas, a Laila e a Tainá. E nós moramos lá em Vila Velha, lá no Espírito Santo. A história é grande, se eu for contar toda aqui, vai tomar o vídeo inteiro. Dá uma resumida aí. Tem que dar uma resumida, né? Eu sou nascido em um lar evangélico, onde eu frequentava numa igreja lá em Vila Velha, essa mesma igreja. A gente veio do interior, de uma situação bem difícil no começo, de pobreza, de limitações, né? Mas isso aí é outra história. E fiquei na igreja até meus 18 anos, e aí nessa idade eu saí. Eu entendo que eu não era convertido naquela ocasião, e fui viver a vida que todo jovem vive, né? De farras, de bebedeira, e um caminho que começa muito bonitinho, mas depois acaba, como diz Provérbios, em caminhos de morte. E nesse processo aí de 7 anos, no finalzinho, eu tive uma experiência de receber Jesus como meu Salvador. Eu estava voltando de uma farra de sexta-feira, à noite até de madrugada, depois no sábado de 9 horas, até por volta de 1h da manhã do domingo. E cheguei em casa, conversei com a minha irmã, na verdade eu a procurei, ela me explicou o evangelho de novo, e naquele dia ali, apesar de estar muito embriagado, Deus me alcançou, eu entendi e recebi Jesus como Salvador. Isso foi em abril de 1985, em julho desse mesmo ano, eu tive com um grupo de jovens que vieram fazer um estágio numa igreja dos irmãos. Nós usamos lá a placa Casa de Oração, né, para identificar nossos locais de culto. E aí eu tive contato com esses jovens e percebi que eles, apesar de novos, conheciam bastante a Bíblia, tinham algumas respostas para minhas dúvidas, e eu senti um desejo de ir para o seminário que eles vieram, que é o Palavra da Vida, lá em Atibaia. E Deus abriu as portas. No outro ano, em 86, eu ingressei lá como estudante, fui para fazer um ano. A ideia era tirar aquele atraso, né, de 7 anos. Falei, vou pegar um intensivo agora e vou. E tinha um problema que é a questão financeira, que eu não tinha esse dinheiro, mas aí eu era sócio de um clube, eu vendi o título, com esse dinheiro eu viajei para São Paulo para o que existe até hoje lá, que chama-se Retiro Vocacional, no Palavra da Vida em Atibaia. E nesse meio tempo ali, são 3 dias, eu fui muito impactado pela palavra, pelo ambiente, e Deus me abençoou que eu consegui, em janeiro, ir para lá. Foi a época do plano cruzado, então a mensalidade não subiu o ano inteiro, e eu consegui fazer o primeiro ano. Voltei para Vila Velha, com as minhas tralhas todas, uns livros que eu tinha comprado, e Deus tocou, né?
eu entendi que eu devia voltar, conversei com a liderança, eles me liberaram para voltar. E a questão financeira sempre foi complicada, é palavra da vida, porque você mora lá, você come, tem um programa de acompanhamento, que você tem um pai, uma família, tem cafezinho, ele gera um custo e normalmente a mensalidade gira em torno de 2 salários mínimos e meio. Mas Deus levantou pessoas, mantenedores, de formas assim que eu digo miraculosas, e eu consegui terminar o 3º ano. Aí eles estavam precisando de algum voluntário lá para trabalhar de graça, e eu fiquei lá um ano e meio, e depois terminei o bacharelado, voltei para a igreja, para a mesma igreja de onde eu saí, mas não tinha nenhuma certeza ainda de questão de ministério. Então eu voltei a abrir uma oficina de bicicleta para consertar e pintar e reformar a bicicleta, que era só serviço, quando eu precisava fazer alguma coisa, viu, irmão Júnior, ir no interior lá ajudar no IBF, aí eu fechava lá, botava uma plaquinha na frente, sabe como é que é solteiro, né? Bota a mochilinha nas costas e vai, né? Como eu brinco, não tinha um passarinho para dar água. E nesse meio tempo aí, depois de 5 anos e meio, eu senti uma confirmação do Senhor que era para mim apresentar à igreja, né, a minha vocação, para ver se a igreja reconheceria em mim alguém vocacionado. E então, em junho de 1997, 96 na verdade, eu apresentei essa situação à igreja, eles reuniram lá e reconheceram que eu tinha vocação e me indicaram a obra missionária. Nesse meio tempo eu já estava noivo, né, então eu precisava definir o que eu ia fazer de fato. Eu orei a Deus, falei, Senhor, eu vou apresentar à igreja agora a minha vocação. Se eles aprovarem, vou entender que é a sua vontade. Se não, eu vou aqui ampliar a oficina e vou cuidar da minha vida no sentido de ter alguma coisa com que sustentar a minha futura esposa, né? Mas eles aprovaram, então eu estou desde 96 como solteiro, e aí logo em janeiro casei, e a esposa também já tinha confirmado, né, que queria trabalhar na obra. Nós estamos aí nesse meio tempo e Deus tem nos sustentado até com muito mais do que eu esperava. Deus tem sido abençoado. Tem um amigo meu hoje ele está na Bósnia, é lá da Grande Vitória também. Ele falou assim, Jabesmar, o que Deus encomenda, ele paga. Então, se ele está te chamando, ele vai te sustentar. Porque a gente é humano, né? Vem dúvidas aí vem a primeira filha, aí como é que vai ser? Mas eu agora aprendi a descansar em Deus e deixar com ele, porque ele sabe tomar conta. Viu? Amém, é grande, eu ainda resumi ainda. Amém, meu irmão, amém. E vamos aproveitar que o irmão está aqui presente e pedir para o irmão poder falar um pouco para nós, apresentar um pouco para nós o que é o Movimento dos Irmãos, né? Esse grupo tão importante aí na história da igreja, que tanto tem impactado aí no movimento missionário, nas ações missionárias aí no mundo, né? Que tem apresentado pessoas de destaque aí no meio evangélico, né? E fala um pouco para nós sobre o Movimento dos Irmãos e dá uma apresentada aí o que é esse movimento, e depois a gente pode conversar um pouco mais sobre algumas características principais do movimento e poder apresentar para os irmãos que não conhecem ainda esse movimento que é conhecido aqui no Brasil como Casa de Oração, né? Os irmãos que se reúnem na Casa de Oração, não é isso, irmão? Principalmente lá no Sudeste, né? Então, o Movimento dos Irmãos, ele surgiu, começou a ter alguma coisa em 1825, e foram um grupo de jovens, alguns deles estavam em seminários, eram de várias denominações, e eles ficaram incomodados com algumas questões, entre elas a questão deles mesmos sendo irmãos em Cristo, por não ser da denominação A ou B, eles não podiam receber irmãos na ceia do Senhor, na igreja, não podia ter uma comunhão de fato, né? E eles, olhando para as escrituras, eles viram que a igreja é uma só, apesar das placas diferentes, e começaram a reunir para estudar a Bíblia, um grupo de estudo, e entendendo que Deus podia capacitá-los ali a trazer a palavra, e que não precisava de alguém ordenado, com diploma, para pegar o pão, partir e ministrar a ceia, né? Ou celebrar, que a gente usa mais esse termo, porque ministrar já indica que alguém tem que fazer, né? Mas a gente usa muito o termo celebrar
a ceia. E um dia eles resolveram fazer isso nesse grupo ali. E quando os líderes souberam, eles começaram a... Alguns tiveram que sair da igreja e tal. A pretensão não era começar um grupo novo, mas acabou que eles foram se reunindo e mais pessoas com a mesma ideia em vários lugares da cidade e também até fora foram tomando conhecimento disso, que é o chamado de movimento, por isso, né? Que não foi nada planejado, foi um movimento de reforma eclesiástica, que baseia-se basicamente nessa questão da comunhão e também do clericalismo, que é aquela ideia de ter alguém ordenado e só ele que pudesse pregar, só ele que pudesse dar os emblemas, primeiro abençoar os emblemas, depois repartir para o povo de Deus. Eles entendiam que isso não tinha base bíblica. E começaram a reunir, esse grupo foi crescendo, tem alguns nomes aí proeminentes no movimento dos irmãos, como George Miller, que era luterano e veio fazer parte do movimento, o John Nelson Darby, né, que acabou sistematizando mais a questão do dispensacionalismo, o Craig, e alguns até eram eruditos nas línguas originais. O F.F. Bruce, muito conhecido. F.F. Bruce, que é muito conhecido, comentaristas. O Hudson Taylor, que na verdade ele era sustentado, né, pelo George Miller no campo missionário. E são vários nomes, não dá para falar todos agora. Mas esse grupo, logo em 1830, estava consolidado. A coisa se espalhou bastante ali no Reino Unido, fora do Reino Unido, na Europa. Eu tenho um gráfico, mas eu não lembro de cabeça, quando ele foi chegando, Suíça, Genebra, depois ao Brasil há 146 anos, no passado agora, 146, 47, né? Foi 1828 que formou o primeiro grupo aqui no Brasil. E nós somos conhecidos como os irmãos, porque como o pessoal não tinha um nome, não começou o movimento, os de fora começaram a chamar, são os irmãos, porque todo mundo se chama de irmãos, né? A gente não faz questão de títulos, de posição, a gente tem liderança, a liderança é respeitada, mas eu sou chamado pelo nome lá na igreja. É o Jabesmar, o irmão Jabesmar no máximo, né? Então ficamos conhecidos como os irmãos, que tem essa característica. Foi não um combate no sentido de começar a perseguir quem era clericalista, mas uma saída desse sistema clerical, desse sistema muito denominacional também, né? E formaram igrejas independentes, são igrejas autônomas, mas nós temos comunhão e temos laços de comunhão cristã, de colaboração. Eu tenho tido o privilégio de ir em alguns congressos mundiais dos irmãos. O último que eu fui foi lá em Kuala Lumpur, na Malásia. Tínhamos ali 102 países representados, mas não estavam todos. Então você vê gente de tudo quanto é canto. Papua Nova Guiné. No congresso passado, há 5 anos, tinha lá uma pessoa da Coreia do Norte, que é dos irmãos. Lógico que lá ele não pode trabalhar, não pôde ser filmado, não pôde aparecer, né? Mas ele veio e estava lá com a gente. Iraque, Nepal, tudo quanto é canto que você pensar, e também nos grandes países. Estou falando aqui os lugares mais difíceis, né? Falando sobre um pouco sobre essa questão do movimento dos irmãos, a gente sabe que o movimento dos irmãos ele é um grupo não denominacional, né? Que é diferente de ser um grupo interdenominacional, que é aquele grupo que pega gente de todas as denominações, né? Mas ele é um grupo que é considerado não denominacional, né? Só que isso não significa, irmão, a questão de ser um grupo sem identidade, né? Exatamente. Explica um pouco para nós como funciona essa questão, né? Eu sei que os irmãos, por conta de não ser uma denominação, são chamados os irmãos da casa de oração, o movimento dos irmãos, os irmãos de Plymouth, e outros nomes mais, né? Os irmãos unidos, né? E por conta de não ter uma denominação, se chama de vários nomes, né? Mas isso não significa, o fato deles não ter uma denominação, que não tem uma identidade, né? Exatamente. Explica um pouco isso para nós e aproveita e fala também, deixa claro aí para os irmãos, que o movimento dos irmãos não é um movimento de desigrejados, não é isso? Na realidade são igrejas, né, com características fortemente bíblicas,
e que não tem essa ideia de desigrejado no meio da igreja, até não é aceito no meio dos irmãos essa ideia de desigrejados, como na maioria das denominações, né? Fala aí um pouco para nós, irmão, sobre isso, essa questão dessa identidade dos irmãos e sobre a diferença de ser desigrejado. A gente tem identidade, tem aí uma espinha dorsal, né? Apesar das igrejas serem igrejas autônomas, a gente tem um que nós chamamos de distintivos dos irmãos. Alguns deles são a liderança por presbíteros, né? Normalmente no plural, é uma liderança plural, né? Hoje é chamado de colegiado, mas um colegiado de fato, onde não tem um líder dentro do colegiado. Todos os presbíteros são presbíteros iguais, mesmo que algum deles seja em tempo integral. É uma das características. A ceia do Senhor, todos os domingos, é uma característica muito forte ainda no movimento dos irmãos, e alguns colegas me perguntam, mas não fica monótono? Eu falo, olha, se é o Espírito Santo que está dirigindo, não. A gente não tem uma ceia igual a outra, né? Porque não tem um dirigente. Normalmente se cantam bastante hinos, a gente tem um hinário chamado Hinos e Cânticos, e lá tem uma sessão com hinos mais voltados para essa questão do sacrifício de Cristo, da obra dele. E tem alguns que a gente canta de fora daquele pacote ali também, né? Então a gente tem uma ceia normalmente bem dinâmica nesse sentido. A abertura de ponto de pregação em casas, igual eu estou aqui num ponto de pregação que está começando, que é na casa do irmão Júnior. Ele não é originário dos irmãos, mas conheceu o movimento de ler e, enfim, acabou se simpatizando. E nós estamos aqui visitando o trabalho e cremos que vai ser o núcleo dos irmãos aqui em Fortaleza. Já está quase certo isso, né, Júnior? Da sua parte. Com certeza, né? Tá caminhando, né? Deus tem nos levado a isso. Por sermos dos irmãos, ele não precisa da carta, da aprovação de nenhum grupo, né? De nenhum concílio. Ele vai começar e as igrejas dos irmãos, a gente conversando aqui, se entendendo, eu vim aqui para trazer um apoio já, então nós temos um grupo aqui que temos conhecimento, e essas são algumas características básicas. Aqui no Brasil, a gente usa, na maioria dos locais de culto, a placa Casa de Oração, embaixo normalmente vem da Igreja Cristã Evangélica, alguns usam Igreja Casa de Oração, não tem uma regra nesse sentido, mas o Casa de Oração, principalmente no Espírito Santo, Rio e regiões ali de Minas, do Vale do Rio Doce, Belo Horizonte, é muito comum. Tem alguns lugares que colocam só a igreja evangélica, já fui pregar em igrejas em São Paulo, e a gente está mais concentrado aqui no Brasil, na região sudeste, tem a igreja lá em Santa Catarina, principalmente em Chapecó, e também algumas no Rio Grande do Sul. Tem uma característica que aconteceu no movimento dos irmãos lá atrás, nós temos os irmãos abertos, que é o grupo com o qual eu me identifico, e temos os irmãos chamados fechados ou exclusivistas, né? É um grupo de irmãos, mas eles não têm muita comunhão com outras denominações, reconhecem que são irmãos, são muito trabalhadores, têm um conhecimento muito grande da Bíblia, são pessoas esforçadas, mas eles têm essa decisão de não participar com outros grupos. Já os abertos, nós temos comunhão, apesar de não sermos batistas, presbiteriano, enfim, de outras denominações, a gente tem comunhão de fato, e na nossa localidade, por exemplo, se há aí algum irmão que pastoreia uma igreja batista ou presbiteriana, uma igreja bíblica, a gente o convida, ele vai lá e prega. Então, nós somos dos irmãos abertos. São algumas das características, existem outras, mas não vai dar para falar aqui. A outra pergunta foi sobre... Era sobre essa questão do desigrejado, né? Porque por conta da origem do movimento dos irmãos, esses irmãos evitarem a questão denominacional por uma questão de faccionismo, né? Uhum. A ideia inicial lá é porque havia facções cristãs, né? Que excluíam umas às outras, né? Mas não era a ideia dos irmãos saírem de suas igrejas e fundarem novas igrejas, não era isso, né? Não era. Mas era um entendimento de que a Bíblia apresenta uma igreja apenas, que é a Igreja de Cristo. Ela tem suas manifestações locais, e que uma não pode dizer para outra que aquela ali não é igreja, a não ser que realmente a doutrina cristã fundamental seja ferida. Exatamente. Né? Então, por conta dessa questão aí, mas como hoje tem essa questão dos desigrejados, algumas pessoas, até por razões óbvias,
que acontece aí em algumas igrejas evangélicas, escândalos e tudo mais. Essas pessoas saem dessas igrejas e querem viver a sua vida cristã sozinho, dizendo que eles apenas sozinhos são igreja, né? Aham. E que isso é muito diferente do que é o movimento dos irmãos, né? Explica um pouco para nós essa Exatamente. diferença aí, irmão. Porque tem gente que confunde, né? Confunde. Tem gente que pensa eu vou que até citar um irmão que muito querido, eu ouço, não é nada contra a pessoa dele, mas eu vou falar, né? Mas o que aconteceu? Lá no Reino Unido, a igreja oficial era a igreja anglicana. Eles tinham rompido com a igreja católica, por causa lá do segundo casamento do Henrique VIII. Henrique VIII, né? VIII. Lá na reforma, lá no século atrás, XVI. exatamente. Né? Aí a igreja oficial do Reino Unido ficou sendo a igreja anglicana. Mas surgiram o que eram chamadas igrejas dissidentes, que eram os presbiterianos, batistas, luteranos, né, que estavam por ali. Mas lá no Reino Unido, basicamente, metodistas, batistas, presbiterianos e outros grupos dissidentes, mas dissidentes da igreja anglicana. E esses grupos acabaram caindo num sistema muito fechado entre eles, de excluir não só os anglicanos e os católicos, mas os próprios irmãos evangélicos. E isso que incomodou aquela rapaziada, né? Entre 23 a... O mais velho, mas chegou depois, foi o Davi, mas era entre 23 a 29 anos, 30. Era um pessoal novo ainda, mas muito aprofundado nas escrituras. E aí eles fundaram esse grupo novo. Algumas pessoas, talvez por não terem lido, e eu ouvi o nosso querido irmão Augusto Nicodemos falar que a gente tentou ser um grupo de desigrejados, mas acabou no final virando igreja e tal. A ideia nunca foi essa. Desde o começo, quando eles saíram, eles já começaram a reunir como igrejas locais. E eu, particularmente, entendo que tem desigrejados, que ele tem uma explicação para a saída dele de determinado grupo. Isso é uma explicação, e às vezes essa explicação ela é verdadeira, houve traumas de verdade. Conheço outros que simplesmente queriam viver uma vida largada, com fornicação e tudo, e quando a igreja foi tratar, ele falou que era uma camisa de força e tal, e saiu. Conheço gente dos dois lados, né? Mas o que eu me preocupo com o desigrejado, mesmo aquele que a situação explica, mas justifica essa pessoa viver sozinha, não compartilhar o seu dom com o corpo de Cristo local, não ter ninguém o acompanhando. Então é a igreja da sorveteria, a igreja da churrascaria, a igreja da pastelaria, a igreja da praça, que alguns deles se encontram esporadicamente e conversam ali, tem um tempo bom e falam assim, não, agora essa comunhão aqui é muito melhor do que na igreja. Mas isso não é igreja, né? A igreja local, ela tem ali um corpo, tem uma liderança, tem gente para nos acompanhar, nos cobrar. Todos nós precisamos que alguém nos acompanhe, que aponte para a gente, né? Muitas vezes nós estamos muito bem intencionados, mas estamos equivocados, e Deus traz um irmão, uma irmã, traz uma palavra ali. Comigo já aconteceu mesmo da pessoa não saber de nada, numa conversa, depois do culto, lá a gente faz um lanche, na conversa ali ela fala uma coisa que eu sei que é de Deus, porque eu estava aí com algumas intenções, né? E Deus ali me corrige. Então isso é igreja, né? Conviver. Eu sozinho não posso ser igreja. A igreja, ela pressupõe pessoas, né? Uma assembleia, uma eclésia, e pressupõe um grupo. E uma igreja local, ela tem reuniões periódicas, né? Normalmente, no caso da maioria, aos domingos, mas eu conheço igrejas pelo menos sei de uma igreja de uma região muito turística, que a maioria do pessoal trabalha nas barracas, e eles se escolheram para reunir num dia da semana lá, se eu não me engano é na sexta-feira. Eles fazem mais uma coisa à noite, né, mais estendida, tem escola dominical, tem o culto, porque no sábado e domingo os membros precisam trabalhar. Mas a maioria das igrejas, normalmente, no domingo, né, que a Bíblia chama de primeiro dia da semana, que não foi inventado pelo Constantino, como um grupo diz aí. Se você vê lá em Atos, está lá, no primeiro dia da semana, estando nós reunidos com o intuito de partir o pão, ou seja, celebrar a ceia do Senhor. Paulo estendeu o discurso, o Eutico cai lá da janela, Paulo vai lá, a gente entende que o ressuscitou no primeiro dia da semana. Jesus sempre apareceu no primeiro dia da semana. Então esquece esse negócio que foi Constantino, não. Está lá em Atos, está na Bíblia. É que o grupo quer justificar o dia deles, que não teria nenhum problema se eles tivessem escolhido esse dia, mas o problema é eles dizer que quem guarda o domingo está
Isso não é aberto, né? Mas a literatura está assumindo o sinal da besta, por exemplo. Mas a Igreja dos Irmãos nunca foi e não vê com bons olhos os desigrejados. Muito pelo contrário, quando eu encontro algum, eu tento convencê-lo de procurar uma igreja. Irmão Júnior, assim, deixa eu dar um pito aqui nos desigrejados, pito que a gente chama lá uma bronca, irmão, né? Pode ficar à vontade, viu? Eu acho que você pode cair, meu querido, numa situação de orgulho. Por que eu digo isso? Porque será que na sua cidade aí não tem uma igreja, desse monte de igreja evangélica que tem, e eu estou falando de igrejas bíblicas, igrejas sérias, será que não tem uma igreja, meu querido, que você pudesse se encaixar nela? Você sozinho é melhor do que todos esses grupos, porque existe hoje várias opções de igrejas boas. Lá na minha cidade tem a Igreja dos Irmãos, somos lá na Grande Vitória, 55 localidades, tem as igrejas batistas da Convenção, igrejas que pregam a salvação, cujo o cuidado é constante com os membros, tem a Presbiteriana do Brasil, por exemplo, para citar algumas. Eu não sou pentecostal, mas tem a Assembleia de Deus séria, né? Será que nenhuma igreja dessa serve para você? Será que você não está com o coração muito orgulhoso, talvez machucado, é verdade, mas essa cicatrização acabou virando uma autossuficiência? Pensa nisso, porque pode ser que você seja orgulhoso, porque são muitos grupos que você poderia se encaixar num deles. É isso, irmão. E assim, falando ainda um pouco a respeito da questão da igreja, né? Quando a gente olha, eu gosto muito de história da igreja, e quando a gente olha para a história da igreja, uma das características que se levantou sobre o que é a igreja na época da Reforma Protestante é que a igreja ela tem 3 características muito importantes, que é a ministração da palavra de Deus, e isso o movimento dos irmãos tem de uma forma bem enfática, né? O movimento dos irmãos ele tem uma característica muito forte de amor à Bíblia e de estudo das Escrituras, né? Outra característica que a gente vê que foi levantada na época da Reforma, que é a administração, uma correta administração do batismo e da ceia, né? E todas essas 3 características, elas fazem parte do movimento dos irmãos, né? Para quem estuda a ciência das religiões olhando de fora, né? Vai identificar de forma muito fácil, dentro do movimento dos irmãos, esse cristianismo bíblico, né? E esse cristianismo tradicional que é identificado ao longo da história da igreja. E pegando um pouco sobre essa questão da ministração da palavra, é uma característica que me chamou muito a atenção no movimento dos irmãos, e obviamente nós não estamos aqui endeusando um determinado movimento. E nem podemos, né? A gente também tem nossos problemas. O irmão Jabesmar está falando aqui sobre esse assunto a pedido meu, obviamente. Não é uma característica do movimento dos irmãos pregar o movimento dos irmãos, tanto é que por isso que a gente é desconhecido. Tanto é que muitas pessoas estão nas igrejas e não fazem a menor ideia de que movimento é aquele, que grupo é aquele, porque a ênfase é pregar a Jesus Cristo, né? Jesus é o nome que é anunciado, né? Mas a pedido meu, por conta de uma falta de conhecimento das pessoas em relação ao movimento, eu gosto que eu peço ao irmão Jabesmar que fale sobre isso, porque aqui em Fortaleza nós não temos este grupo e muitas pessoas podem confundir, são desigrejados, são isso, são aquilo outro, né? E uma característica do movimento dos irmãos, que eu queria que o irmão comentasse um pouco mais, é a questão da ênfase nas escrituras, muito forte essa ênfase nas escrituras, e o estudo bíblico que é feito pelos irmãos, porque tem muitos eruditos bíblicos dentro do movimento dos irmãos, o F.F. Bruce é um grande exemplo disso, e há muitos comentários bíblicos escritos por pessoas do movimento dos irmãos que abençoam aí várias denominações, e muita gente não tem ideia que esses comentários vêm do movimento, vêm de crentes do movimento dos irmãos. Fala um pouco, irmão, sobre essa questão da ênfase que há dentro desse grupo de amor às escrituras e de as escrituras realmente ser a palavra de Deus, não da boca para fora, mas realmente na prática, como ela é realmente palavra de Deus, não tentando diminuir, atualizar a Bíblia, como alguns querem, isso, aquilo, outro, né? Fala aí, irmão, um pouco sobre essa questão. Só voltando à questão da igreja, tem muitas igrejas independentes que não são dos irmãos, mas são igrejas bíblicas. Eu posso citar aqui, por exemplo, a Igreja Evangélica do Maracanã, lá em Atibaia. É uma igreja independente, ela não tem ligação formal com nenhum grupo,
mas é uma igreja local bíblica, uma igreja local séria. E também o rapaz que hoje pastoreia lá, né, junto com outros líderes, inclusive ele era lá da nossa igreja. Então ele se identificou ali, o pessoal acabou acolhendo ele fez o seminário lá, ela é dentro do condomínio onde fica o Seminário Palavra da Vida. Então tem muitas igrejas, eu citei aqui Batista, Presbiteriano, mas igrejas independentes também, que são bíblicas e têm essas características que o Júnior falou. E uma delas, que não foi mencionada, é a disciplina. Eu preciso de estar numa igreja que me discipline, primeiro, positivamente, que é essa questão do ensino da palavra, da ministração da palavra, de incentivar ao estudo e a leitura da Bíblia, e também, negativamente, quando eu não seguir as orientações bíblicas, né? Todos nós precisamos disso. E uma das bênçãos da liderança plural, do colegiado, é que eu sou pastoreado pelo meu parceiro de ministério, ou pelos outros dois, tem igreja que tem 5, né? Atualmente nós somos em 2, porque um deles, já por causa da idade, pediu para se afastar da liderança, né? Isso nos ajuda, porque a gente precisa. Todos nós não podemos ser deixados à nossa própria sorte e decisão. A gente vai fazer besteira. Ok. No movimento dos irmãos, desde o começo, há esse apego às escrituras, porque eles começaram a se reunir para estudar as escrituras. Esse foi o motivo, né? E especialmente começaram a olhar para Atos, e como eram pessoas, por exemplo, George Miller, ele era um jovem preparado para ser pastor luterano. O John Nelson Darby já era pastor anglicano, então tinha formação teológica. O Miller falava vários idiomas. O hebraico para ele era uma língua... Eles eram eruditos nas línguas originais. Eu estudei no seminário, quando eu fui estudar grego, o dicionário era de um daqueles irmãos lá do começo, daquele grupo que formou. Então, são pessoas muito aprofundadas na Bíblia, e isso refletiu, apesar de ser uma igreja que aceita o ministério do que erradamente é chamado de leigos. Eu esqueci de falar uma das características do movimento dos irmãos, é não fazer distinção entre clero e leigo, porque a Bíblia não faz, né? Tem presbítero, tem diácono, mas não é a casta superior dentro da igreja. São irmãos que ministram nessas áreas. E esse apego à palavra, então, vem desde o começo. Eu estava até comentando com o irmão Júnior, uma pessoa da Igreja Batista, bem conhecida lá em São Paulo. Ele esteve pregando na nossa igreja, o irmão Fernando Leite. Hoje ele está na igreja, mudou o nome, era Cidade Universitária por causa do lugar que começou, né? Mas fugiu o nome agora. Ele esteve lá pregando e depois ele falou comigo: olha, Jabes, é a primeira vez que eu prego numa igreja dos irmãos, mas eu percebi o que meus colegas que já pregaram em igreja dos irmãos falam. Você vê o pessoal acompanhando na Bíblia. Você cita um versículo e escuta o barulhinho das folhas, né? Hoje talvez ele não escutasse o barulhinho das folhas, porque muita gente usa a Bíblia digital, né? Mas é uma característica. O ministério da palavra também é aberto àqueles que têm capacidade. Não sou só eu que prego na igreja, não sou só eu que batismo, nem outro presbítero. Eu falei ontem, teve uma conversa, às vezes eu passo 2 meses sem assumir o púlpito da igreja, estou ali, estou trabalhando em escola dominical, outra coisa, com jovens, mas o púlpito é aberto àqueles irmãos que têm o dom, que Deus os chamou para esse ministério, né? Então, você, chegando lá na nossa localidade, ou se você assistir alguma live, você não vai ver bancos lá na frente, cadeiras. Lá na frente vai quem vai falar, quem vai dar anúncio, quem vai conduzir o louvor, quem vai pregar, porque a gente não vê essa distinção. Acontece no nosso meio, tem gente que acha que a minha oração, por ser um missionário, né, um presbítero em tempo integral, vai ter mais poder do que a oração do seu João. E de repente o seu João está muito melhor nas conexões aí com o Pai do que eu, né? A gente tem lutado não só para falar, né, sobre o clericalismo, mas também para fugir desse espírito, que o nosso coração é dado a isso, né, irmão Júnior? É lógico que eu, como presbítero, a Bíblia fala, eu tenho que ser modelo, eu tenho que pastorear, eu tenho que ser exemplo, é óbvio.
mas eu não sou infalível. Então, a nossa ideia é fazer as pessoas olhar para Jesus, que mesmo que eu fale, eles vão continuar seguindo a quem eles deviam estar seguindo, se não estão seguindo, que é a Cristo, né? Eu não sei se eu respondi a sua pergunta. É isso mesmo, o que eu queria ouvir, e é interessante em relação ao movimento dos irmãos também, falando um pouco, a gente fazendo aqui uma comparação, mas não uma comparação no sentido de que os irmãos estão certos e os outros estão errados, não é esse o sentido, que não é esse o sentimento que o pessoal que faz parte dos irmãos tem, né, o sentimento de querer ser melhor do que os outros. Não existe essa questão de dizer que o movimento dos irmãos é o certo e os demais estão errados. Totalmente errado. Não tem isso. Há diferenças doutrinárias, né, principalmente na área da eclesiologia, basicamente. Né, mas não há esse sentimento, né, que é uma característica de seitas, né, irmão, de dizer, nós estamos certos. Todo mundo está errado. Né? Agora, obviamente, a gente sabe que, assim como no meio batista, né, e outras igrejas, tem aqueles que, não, nós somos os certos e tal, né, tem aquele movimento no meio batista chamado landmarquismo, uma coisa assim, o nome, que diz, nós somos lá desde João Batista, lá do passado, né, então é óbvio que no meio dos irmãos vai ter um ou outro que tem um pensamento também, né, um pouco diferenciado nesse sentido, mas majoritariamente os irmãos, eles têm um pensamento bem cristão fundamentado nas escrituras, né, na base fundamental do cristianismo ali, não foge disso, né, as doutrinas básicas, doutrina da Trindade, as duas naturezas de Cristo, isso daí não se discute. Salvação única, exclusivamente irmãos, pela obra de Cristo. É aquilo ali que está na Bíblia e ponto, não é isso? Exatamente. E assim, mas agora, fazendo um pouco de comparação, só para as pessoas que são de fora do movimento poder conhecer um pouco mais como é dentro. O irmão falou a respeito da pluralidade de presbíteros, da liderança ali ser plural, né? Mas para muitos irmãos que são de outras igrejas, eles veem isso como um problema e eles vão dizer, mas como é que eu vou pagar o salário de tantos pastores e tudo, né? E é interessante que quando a gente olha para o movimento dos irmãos, né, eu acho que mais de 90%, não é isso, Jabesmar, dos irmãos que servem ao Senhor no presbitério, eles têm os seus trabalhos, que a gente normalmente chama de trabalho secular, né, mas na realidade estão servindo a Deus também através desses trabalhos, e não necessitam exclusivamente da renda que a igreja oferta a eles, ali um salário fixo, né? Então é uma característica que diferencia bastante a igreja dos irmãos com as demais igrejas evangélicas, né? Normalmente as igrejas evangélicas têm os seus pastores com o salário garantido e não tem outro pastor porque teria, teoricamente, de pagar um salário para ele e a igreja não teria condições, né? E desde o início o movimento dos irmãos não tem esse problema, né, irmão? Fala um pouco para nós como é que é isso na prática, né? Então, nos presbitérios, eu conheço bastante igrejas no Brasil, muita gente, eu conheço vários lugares, né? A maioria dos presbíteros, talvez mais de 95%, são pessoas que têm as suas ocupações, feirantes, funcionários, às vezes empresários, e às vezes no presbitério você tem ali um irmão que é um funcionário e tem outro que é um empresário, e eles trabalham juntos ali de uma forma voluntária. Não depende do sustento da igreja. Algumas igrejas dos irmãos já têm ali, talvez um presbítero que pode ficar em tempo integral, até mesmo nas grandes cidades, que por questões práticas, né? Depende muito da necessidade. Depende muito da necessidade. Mas o normal é o trabalho voluntário. Da mesma forma, os missionários. Os missionários não saem com uma promessa de sustento, de tanto. A maioria deles, aí vai para mais, vai para 98 talvez. E se lançam a obra, crendo que Deus vai sustentá-los. Isso muito devido às experiências do George Miller, lá nos orfanatos, né? Não é uma regra, ele mesmo fala, isso não é uma regra para ninguém, isso é uma experiência minha. Mas a maioria dos missionários dos irmãos, eles resolvem assumir essa postura também, e as igrejas acabam colaborando, mandando oferta. Eu, por exemplo, sou convidado para pregar em vários lugares, eu nunca cobrei, nunca vou cobrar para ir em lugar nenhum, em canto nenhum. Normalmente o que acontece é que as pessoas me convidam, pagam as despesas, e às vezes, normalmente, me dão uma oferta. Inclusive, aconteceu um negócio engraçado comigo, uns anos atrás,
que eu tenho uma página na internet, né, jabesmar.com.br, e alguém pela página viu os estudos e pediu a secretária para ligar. O pastor pediu, a secretária me ligou e perguntou se eu pregava em outro grupo. Era um grupo, salvo engano, de uma igreja batista lá do Rio de Janeiro, eu não sei se da convenção ou dessas outras batistas que tem, né? Eu creio que não era da convenção. Mas estava tudo certo. A data, eu iria, tal, até quando ela me perguntou quanto que eu cobrava. Aí eu falei assim, eu não cobro nada. Ela falou, mas como assim? Eu vejo que você viaja aí e tal, né? Aí eles vão para o Facebook da gente, no tempo era o Orkut, né? A gente sempre coloca ali, o pessoal, por exemplo, lá do meu Facebook sabe que eu estou aqui, eu pedi oração, sabe de onde eu vou, daqui para onde, mas enfim, mas você não cobra nada? Como é que é? Eu falei, não, quando as igrejas me convidam, eu vou, normalmente eles pagam as passagens e me dão uma oferta. Ela pensou, mas quanto que é a oferta? Eu falei, não sei, a oferta é oferta, né? Se é oferta, se é oferta. Não há um valor. Resultados, o convite foi cancelado, porque eu acho que na mente dele, um pregador que não cobra nada, não deve pregar nada também, né? Um pregador que não cobra nada, não deve... E aí eu fiquei pensando, se eu tivesse falado 3 mil... E esse é o ponto, sabe, irmão, que... Nenhum missionário dos irmãos nunca vai te cobrar nada, para ir a canto nenhum. É isso que agora, se espera atenção, ele não, às vezes não vai ter o dinheiro para fazer a oferta, mas eu conheço um missionário que ele vai lá para um lugar muito remoto aqui do Brasil e ele paga para ir. Ele vai lá, visita várias igrejas e ele junta um dinheiro durante o ano para fazer essa viagem. É amor pela obra mesmo. Não vou dizer que no nosso meio também não possa ter algum mercenário, né? Porque eu estava falando para o Júnior que todo sistema, nenhum sistema é perfeito, né? Mas assim, a regra normalmente é essa, entre os irmãos. Isso, meu irmão. Então, para chegando aqui ao final da nossa conversa, eu gostaria de tocar em 2 temas que são temas que chamam bastante atenção para quem estuda o movimento dos irmãos. O primeiro deles é a questão do dispensacionalismo, né? Para quem não sabe, o dispensacionalismo surgiu dentro do movimento dos irmãos, né? Um estudo profundo ali das Escrituras fez com que os irmãos, né, eles levassem ao entendimento do que é chamado hoje de dispensacionalismo, né? E que quando a gente vai estudar o dispensacionalismo, Jabesmar, e quando a gente olha para um assembleano que se declara dispensacionalista, e você olha para os livros dispensacionalistas dos irmãos, você percebe que é diferente a linha de raciocínio, apesar de ser o mesmo sistema. Mas é algo interessante dentro do movimento dos irmãos, essa questão dispensacionalista, e por fim, eu gostaria que o irmão também comentasse um pouco a respeito daquele símbolo esquecido, né? Que muitos de nossas igrejas tradicionais hoje nem olham mais para este símbolo e acabam que esquecem o que é que a palavra de Deus fala, mas está lá em 1 Coríntios capítulo 11, né? Que é a questão do uso do véu, né? Pouca gente sabe, mas as pessoas pensam que o uso do véu é apenas uma característica da congregação cristã do Brasil, como se a congregação cristã do Brasil fizesse isso de forma independente, sendo que existe aí a igreja menonita, a igreja reformada holandesa, o próprio grande Sproul, né, R.C. Sproul, ele defendia o uso do véu, Martin Lloyd Jones, Charles Hyre, né, grandes homens aí estudiosos das escrituras defendem o uso do véu, e os irmãos, eles vêm nessa luta aí desde o início, né, como o irmão chegou a comentar comigo certa vez, né, que os irmãos, eles não criaram o uso do véu, né, na época que os irmãos surgiram, no século XIX, todas as igrejas, as irmãs usavam o véu, os irmãos apenas não deixaram de usar, permaneceram firmes, né. Então, fala um pouco sobre isso, como é essa questão do dispensacionalismo dentro da igreja dos irmãos, se isso é uma regra ou não, e a questão do uso do véu, né? E como é que está isso hoje dentro do movimento também. Aí a gente vai chegando ao fim da nossa Joia, deixa eu ler aqui. Eu tinha esquecido, mas eu tenho aqui o que a gente chama de distintivos dos irmãos ao longo dos anos, né? Aquilo que nos distingue. Legal. Igrejas locais independentes, liderança masculina composta por anciãos, ministério da palavra aberta aos membros com capacidade para tal,
a não divisão dos crentes entre clero e leigos, a celebração da ceia do Senhor todos os domingos, a celebração da ceia do Senhor sem a necessidade de, entre aspas, aqui, um sacerdote para abençoar os emblemas, o uso de cobertura, que é chamado véu pelas irmãs, a linha escatológica dispensacionalista, a linha doutrinária não pentecostal, a crença na volta iminente de Cristo para arrebatar a igreja e a expansão através de pontos de pregação de evangelismo pessoal, né? Esse aí é o resumo do que é os distintivos, né? Os né? distintivos do movimento dos irmãos. Se você quiser conhecer um pouquinho melhor, tem um estudo meu no YouTube, tem um canal chamado Jabesmar Guimarães. Lá você vai digitar irmãos, você vai ver que eu dei um estudo especificamente sobre isso. E na minha página, jabesmar.com.br, também tem um estudo contando um pouco, um resumo da nossa história. E no Facebook, questão do uso do véu, você pode achar lá o grupo Velando a Glória. Nós temos lá vários posts, né, defendendo biblicamente o uso do véu. De pessoas de denominações diferentes. Eu ia falar exatamente isso. Quem mais posta lá é o irmão de Recife da Igreja Presbiteriana. Argumentos muito bíblicos, muito bons. Então, se você quiser conhecer isso, mas vamos aqui à pergunta do Júnior. Como movimento no Brasil, como grupos, nós temos 3 grupos que são dispensacionalistas como grupo: a Assembleia de Deus, a Igreja Batista Regular e o Movimento dos Irmãos, no nosso caso, mundialmente, né? E eu creio que esses outros grupos também mundialmente. O dispensacionalismo, ele faz basicamente uma distinção entre o que é Israel e o que é a igreja. Nós não cremos que a igreja substituiu o povo de Israel, que Deus hoje não trata mais com o povo de Israel. Essa área, sim, não é a minha especialidade, mas o básico é que nós entendemos que Deus abriu aí um parêntese no tempo, e hoje ele trata mais diretamente com a igreja e não com Israel. Não que ele tenha abandonado Israel. E uma das confirmações disso, e quando surgiu o dispensacionalismo, isso não tinha acontecido, Israel ainda era um povo sem país, é que os irmãos entenderam que um dia Israel ia voltar para a terra deles, o que aconteceu, salvo engano, em 1945. 48, 48, é verdade. 45 acho que acabou a guerra, né? E na Bíblia tem um profeta que fala assim: pode uma nação nascer num só dia? Israel nasceu de novo como nação num só dia. E está falando sobre Israel. Então são muitas profecias que se cumpriram e algumas que não se cumpriram ainda no que diz respeito a Israel. Que se você levar a sério a palavra de Deus, não tem como você fechar os olhos para essa questão, né? Exatamente. Né, porque senão as profecias cairiam por terra. Né? E para mim, a volta de Israel para a terra deles, como a Bíblia dizia que ia acontecer, nenhum povo viveu tantos anos, eles foram dispersos no ano 70. Foram mais de 1.500 anos sem pátria, não perderam a língua, não perderam a sua identidade nacional, foi só restaurar o território, eles voltaram para lá, estão como nação, apesar de que tem muito judeu espalhado pelo mundo, né? Então tudo isso a gente vai vendo que são confirmações de profecias bíblicas. E para a gente entender que Israel foi substituído totalmente pela igreja, tem muitas profecias ainda que não se cumpriram. Por exemplo, eles não possuíram nunca o território total prometido a Deus. Lá do Eufrates até lá em cima, né, na divisa, lá na área do Iraque ali. Então nós cremos que um dia Deus vai voltar a tratar com o povo dele. Nós entendemos que isso vai dar depois do arrebatamento da igreja. Nós somos, na maioria dos irmãos, pré-tribulacionistas, que é um período que Deus vai tirar a igreja e vai tratar com a humanidade, com muitos flagelos, perto do que vai acontecer. A pandemia foi café pequeno, adoçado com açúcar, com pão de mel. Vai ser um tempo muito difícil. Nesse tempo, Deus vai tratar com o povo dele também, com a humanidade. Então, basicamente, o dispensacionalismo é isso. Dentro do dispensacionalismo, existem várias vertentes, né? Alguns exageros, algumas questões muito... até de desprezar quem não é dispensacionalista. Eu tenho irmãos queridos que são aliancistas, eles têm esse entendimento diferente de mim. O fato dele ser aliancista não faz ele pior do que eu.
e nem melhor, né? Às vezes pensa igual a gente, mas não sabe o que é dispensacionalismo, aí acaba tendo um preconceito. Porque tem muito espantalho, né? Que as pessoas levantam e começam a bater no espantalho. A questão do uso de cobertura feminina é um distintivo do movimento dos irmãos. Algumas igrejas dos irmãos, infelizmente, estão abandonando isso por pressão, né, do que levou as outras igrejas lá atrás a não usar, que a pressão do mundo, não é por motivo bíblico. No caso das igrejas, foi a pressão do feminismo, porque um dos símbolos do uso do véu é a questão da mulher ser submissa ao marido, que é uma coisa que, entendida biblicamente, é bênção. Você vê que não tem na Bíblia nenhuma mulher sendo colocada como líder de igreja, se bem que muitas mulheres ministravam e serviam a Jesus. Jesus não chamou nenhuma apóstola. Quando vai falar de liderança de igreja, Paulo estabelece presbítero, que é uma palavra masculina, e é uma questão de função e não de importância. Mas, por essa pressão social, algumas igrejas das outros grupos abandonaram lá no passado, e algumas igrejas dos irmãos hoje estão abandonando no presente, por pressão social. Se você quiser saber sobre esse assunto, eu tenho um livro que eu publiquei, não foi eu que escrevi, chama-se Glória Coberta, que é um livro muito profundo nesse assunto e foi escrito por um irmão da Igreja Batista, de uma igreja batista lá dos Estados Unidos. O nosso irmão que mencionou o R6 Pro, também um presbiteriano que agora morreu há pouco tempo, defendia o uso do véu. Esse livro, se você quiser comprá-lo, ele tem 170 e poucas páginas, custa R$25, mais o frete do correio, que vai dar uns R$15 mais ou menos. Você pode entrar em contato comigo pelas redes aí, inbox, e pedir no Facebook, tem lá o meu próprio telefone, você pode mandar um WhatsApp. Se você quiser se aprofundar nesse assunto, ver o que a Bíblia diz, aquela questão daquelas prostitutas, ele vai fazendo uma pesquisa cultural, histórica muito grande, e vai desmontando esses espantalhos que o pessoal bate. A questão das prostitutas eu ouço direto. E há ali uma questão interessante que ele coloca. Eu pesquisava esse assunto há mais de 20 anos, quando eu me deparei com esse livro, e para mim foi o melhor material que eu já li. Eu já li muita coisa contra, muita coisa a favor. Esse daí para mim é imbatível até agora. Se você achar outro melhor, me fala, que eu gosto muito de ler. Então, essa característica do uso de cobertura. Eu sou pai de 2 filhas, casei com a mulher. Eu não entendo que a mulher deve ser líder nem no lar, nem na igreja. Eu não não tenho nada contra a mulher, pelo contrário. Eu conheço bem o universo feminino, né? Eu tenho 2 filhas, obviamente eu quero o bem delas, mas o que as irmãs precisam entender, que Deus não te dotou de uma estrutura emocional para assumir a liderança. Algumas têm que fazer isso forçosamente, por questões, às vezes, que tem que cuidar sozinha do filho, então ela tem que ser o pai, a mãe, a provedora. Mas o normal é que essas irmãs, elas sofrem muito, estão com depressão, uma carga emocional que Deus não a estruturou. Eu creio que nesses casos específicos, Deus até dá um suporte. Mas quando a irmã procura um papel, uma função que Deus não deu a ela mesma acaba sendo prejudicada. E lembrando, gente, que isso não significa que a mulher ela não tenha funções dentro da igreja. E como tem. E que movimentos, como é o caso do movimento dos irmãos, não influenciem as mulheres a estudarem, a se dedicarem, a crescerem. Na realidade, muitas das irmãs, né, Jabesmar, fazem faculdade e trabalham, há um incentivo da parte dos irmãos também. Fazem curso de teologia. Há missionárias no meio dos irmãos, muitas, né, assim, pessoas que trabalham mesmo na obra do Senhor com afinco, mas entendem que 1 Coríntios capítulo 11, do versículo 2 ao versículo 16, é palavra de Deus também e deve ser cumprido na igreja, né? Okay. Só enfatizando aqui essa questão aí do uso do véu, não é só o movimento dos irmãos que defende isso, tá? Se vocês pesquisarem e se vocês olharem sem preconceito para essa questão, eu creio que se você crê na palavra de Deus, você vai realmente aceitar o que é que está lá em 1 Coríntios capítulo 11. E aconselho os irmãos a darem uma olhada lá no estudo do Jabesmar, lá no site dele, jabesmar.com. Tem um estudo lá sobre o uso do véu. Muito bom o estudo dele lá. Tem
palestras dele aí no YouTube e de outros irmãos, tá? Não só do movimento, tá? Okay. É uma questão cristã, não é uma questão do movimento dos irmãos, é uma questão cristã. Eu entendo dessa forma, né? Foi uma das coisas que me chamou a atenção ao movimento dos irmãos, que eu, como batista, eu já havia visto livros batistas que defendem essa questão, como esse aqui, por exemplo, a Teologia Sistemática Batista, que o autor, ele fala que o uso do véu realmente é bíblico, tá? E lendo outras coisas aí, menonitas, de material menonitas, eu cheguei a essa conclusão e eu entrei em contato com Jabes Mar num certo período aí dos meus estudos a respeito do uso do véu, para entender como é que funciona isso na prática, né? Porque uma coisa é você saber teoricamente, e o movimento dos irmãos, eles mantêm essa prática do uso do véu aí desde o seu início, né? E eu fico triste, né? Eu que estou chegando agora e saber que há irmãos que não ligam para essa questão do uso do véu, que é algo que me chamou a atenção, porque é algo bíblico, né? E saber que há pessoas do movimento dos irmãos que abandonaram isso daí, e a gente lutando para ser mais bíblico, cada vez mais bíblico, e alguns irmãos saindo dessa questão, ou não dando atenção, né, irmão? Porque o irmão já me falou também que no início do seu ministério, o irmão não tinha estudado sobre essa questão e tinha até uma posição diferente a respeito disso. Eu achava que era besteira, que era tradição nossa, né? Achava que era algo da denominação, né? O que me chamou a atenção esse assunto para estudar foi um homem chamado Carlos Oswaldo Cardoso Pinto, o maior erudito português, teólogo. Eu tive o prazer de tê-lo como professor lá no seminário, como interdenominacional. Ele nunca tocou nesse assunto, mas ele veio dar uma palestra num congresso que a gente realizou, por volta de 94, e ele estava falando sobre o papel da mulher na igreja. E ele deu uma pincelada, colocou-lhe 3 pontos que ele entendeu que o uso da cobertura é para a atualidade, porque lá no seminário de Dallas, eles iam fazer uma exegese de 1 Coríntios e caiu para ele exatamente esse trecho. Foi a primeira vez que eu sentei para estudar. Enfim, aí eu comecei a pesquisar. Mas eu quero dar um exemplo. Lá na nossa igreja, nós fazemos a diferenciação de liderança da igreja, que é o presbitério, e lideranças na igreja. Então, nós temos irmãs lá que lideram o departamento infantil. Elas são líderes lá, e eu não meto meu dedo lá sem conversar com elas antes. Porque o uso do véu, um dos símbolos é esse: eu estou aqui, mas eu não usurpei essa posição. A igreja me deu essa posição. Então, nós temos diaconato. Às vezes tem evento lá maior, o estacionamento nosso é grande, aí eu chego lá, o diácono fala, bota o carro lá naquele canto. Eu não tenho que discutir com ele. Ali ele é liderança naquele departamento, naquela hora, ele sabe por que ele está pedindo. Agora, nos assuntos de igreja, a liderança é o presbitério. Então, nós temos irmãs lá que lideram o departamento feminino, as visitas, né, que elas fazem. Então, as irmãs lá em Santo Torquato trabalham muito. Sem as irmãs, a nossa igreja ia perder grande parte do que a gente pode fazer. Então, não é uma questão de que as irmãs fiquem encostadas lá, não fala nada, não pode citar um hino na ceia, né? Não é essa a questão, né? Há esse ministério das irmãs, e de novo, quando a gente fala sobre isso, o pessoal fala, que diferença vai fazer um pedaço de pano na cabeça? Eu já ouvi isso, é um argumento que parece ser lógico, mas que diferença faz um pedaço de pão em cima da mesa e um copinho de vinho lá também? São símbolos, né? E os dois símbolos estão juntos ali, o símbolo do corpo de Cristo, o símbolo do sangue dele, e também o símbolo da cobertura. Então, o símbolo, o Carlos Oswaldo até, um dia ele foi dar um estudo lá na igreja, ele falou assim, o símbolo desacompanhado da prática é farisaísmo em forma de pano, e é verdade. Agora, o símbolo bem entendido e bem aplicado, como a ceia do Senhor, ele tem um valor, porque ele remete o nosso pensamento, não ao pão, não ao vinho, mas ao que eles representam, e o que eles representam é profundo. E 1 Coríntios remete o nosso pensamento àquela ordem que Deus estabeleceu lá em Gênesis, que é a ordem funcional da família, que veio antes do Estado, veio antes da igreja, veio antes de tudo, né? Que é a família e como ela funciona. Então é isso que as pessoas às vezes não entendem, é algo muito profundo. Quando eu vou pregar numa igreja que as irmãs não usam véu, nunca vou tocar nesse assunto lá, a menos que a liderança me peça para trazer alguma... E às vezes pedem, né? Eles estão em dúvida. E não vou deixar de atender um convite, porque quem vai responder por aquela localidade lá é exatamente aquela liderança. Eles vão um dia se ver com Deus, não sei como é que vai ser essa prestação de conta, né?
não posso dizer o que Deus vai fazer, mas eu não tenho problema de desprezar ninguém por causa disso, porque eu entendo que eu tenho responsabilidade sobre o rebanho que Deus colocou debaixo do meu cuidado, hoje o colega de presbitério, né, o Ademar Júnior, que a gente chama de Juninho, ali que eu vou responder, ali eu tenho medo, porque a Bíblia diz que aqueles que, ninguém de vós queiram ser mestres, porque nós seremos cobrados com maior rigor. Então é uma coisa muito séria o ensino da palavra, e é toda a palavra, não tem como pular. Só um adendo aqui, Júnior, todos os livros que eu li sobre o uso do véu, combatendo, quando chega naquele versículo, por causa disso e por causa dos anjos, o pessoal dá um pulo ali, porque o anjo ele derruba a questão cultural, o argumento temporal, o argumento local, ele derruba. Então o pessoal assim faz uma exegese, um salto triplo carpado e passa por cima ali, e isso não é exegese, exegese é toda a escritura. Por que aqueles anjos estão ali? E são colocados como um motivo pelos quais, um dos motivos pelos quais as irmãs devem usar o véu. Então, se você quiser ver o estudo com mais detalhes, tem no YouTube eu falando, e na minha página jabesmar.com.br tem lá escrito também. E, de novo, estou aberto a contato. Eu, às vezes, não respondo logo, porque se eu botasse meu WhatsApp fazendo barulhinho, ia ser o dia inteiro. Eu silencio logo a galera toda, mas eu respondo. Irmãos, assim, chegando realmente ao fim, agora que eu disse que nós ia chegar ao fim, está com meia hora atrás. É igual aquele pregador que fala que está acabando. Está acabando e passando a noite todinha. Mas, irmão, já que o irmão falou sobre essa questão do uso do véu, não está relacionado à questão da salvação, né? Exato. A irmã não usa o véu, ela é salva, irmão, claro. Irmão, ela é salva por Cristo, né? Por meio, só tem um Salvador, graça, né? por E meio não é de o Cristo, véu. né? Então, deixa uma mensagem aí para nós, para a gente finalizar a respeito da obra salvadora do nosso Senhor Jesus Cristo, e que Deus abençoe aí a todos vocês. Obrigado por ter nos acompanhado até agora. Irmão Jabesmar, uma breve mensagem aí para nós, que Deus abençoe a todos. A gente está aqui falando da diferença de um grupo, né? Como também os batistas têm os seus distintivos, o presbiteriano. Eu até estava falando lá na nossa igreja local, por exemplo, eu para ser batista, eu não posso chegar numa igreja batista, vou membrar e falar assim, olha, eu quero ser batizado por aspersão. Não, uma característica batista é ser imersionista. Como eu também não posso chegar numa igreja presbiteriana, falar assim, não, eu quero ser membro aqui, mas eu queria ser imergido no meu batismo. Não vai rolar, né? Porque são características que eu, a partir do momento que eu aderir a um grupo desses, eu que tenho que me adaptar à sua forma ali, dentro daquilo que não seja algo totalmente antibíblico, né? Então, essa diferenciação que a gente está falando, que não é para exaltar um grupo em detrimento dos outros. Eu tenho muitos colegas que são pastores, e às vezes eles brincam comigo com essa questão de presbitério, né? Eu brinco com eles também. Um presbiteriano brincou comigo sobre a questão do uso do véu, eu devolvi para ele, e a gente vai brincando, né? São muitos homens de Deus, então não queremos passar essa ideia de que a gente é melhor. Eu entendo, e por isso que eu estou no movimento dos irmãos, que é um movimento que se aproxima mais perto daquilo que a Bíblia nos orienta ali, e daquilo que a gente vê em Atos. Mas não desprezo, não desprezamos nenhum irmão, porque é como o Júnior falou, uma irmã que não usa o véu, se ela nasceu de novo pelo poder do Espírito Santo, ela está salva. E às vezes a maioria das irmãs que não usam véu é porque ninguém nunca as ensinou sobre isso, né? O líder nunca falou, e elas não têm esse despertamento, apesar de que está na Bíblia, né? A salvação é única, exclusivamente por meio da obra de Cristo. O que é a salvação? A salvação é o seguinte, Jesus se fez homem porque nenhum de nós consegue viver sem pecar. E para Deus, se você tropeçar em um pecado, você tropeçou em todos, que a Gálatas fala que quem tropeça num item da lei, para Deus é como se tropeçasse em tudo. A gente não tem noção do que é um Deus santo, um Deus puro, um Deus que é pura luz, e que não aceita a gente entregar para Ele 99%, porque tem uma mancha ali. E todos nós somos pecadores, inclusive esse que fala com vocês aqui. Então Jesus veio e viveu desde o seu nascimento até a sua morte uma vida como homem inteiramente agradável a Deus. Uma vida de justiça pura. Foi tentado, como diz em Hebreus, em todas as coisas a nossa semelhança, e eu não teria coragem, irmão Júnior, de falar isso se não tivesse na Bíblia, porque eu sou tentado em tanta coisa feia,
E a Bíblia fala, Jesus foi tentado como nós, a nossa semelhança, em todas as coisas. E a diferença é que ele venceu, porque ele era homem, Deus, Deus homem. Não era meio homem, meio Deus. Era 100% homem, sujeito a todas as paixões que o homem tem, mas também 100% Deus. E ele venceu. E, contrariamente ao que a Bíblia diz, porque diz, o salário do pecado é a morte. Por isso que eu e você morremos. A menos que Jesus venha arrebatar a igreja, nós que somos salvos vamos morrer. É uma questão de tempo. Eu não sei se eu vou chegar de volta em casa. Pode acontecer muita coisa. O salário do pecado é a morte. Por que Jesus morreu? Ele não tinha pecado. Nós inferimos, e a Bíblia diz isso muito claramente, inferimos do sacrifício do Antigo Testamento e cremos claramente pelo Novo, que aquele sacrifício de animais para substituir o pecador estava apontado para o Cordeiro de Deus. E quando João Batista o vê, ele fala assim, eis o Cordeiro de Deus que tampa o pecado do mundo, que enfeita o pecado do mundo, que dá um jeitinho no pecado, não, que tira, quita. E quando Jesus morreu, ele falou assim, está consumado, está pronto, está feito. Quando eu recebo Jesus como meu Salvador, Deus pega o castigo do meu pecado, lançou sobre o Filho dele, não foi? A morte. Aí quando eu entendo isso e concordo que Deus está certo, que o Filho dele morreu por causa do meu pecado, da minha ofensa, da minha vida infeliz, desgraçada, ele me pega graciosamente e me imputa, me dá de graça a justiça de Cristo. Por isso que Efésios diz, pela graça sois salvos, mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem de obras, de usar véu, de frequentar a igreja, de tomar ceia, de ser membro, de ser batizado, não vem disso, não vem de obras, para que ninguém se glorie. O que é se gloriar? Chegar lá no céu, olhar para Deus e falar assim, olha, abre a porta aí porque eu sempre fui um dizimista fiel, eu fui um pregador da palavra, eu fui um missionário em tempo integral, abre a porta que eu quero entrar. Não, a pergunta é, por que você quer entrar no meu céu? Se Deus for fazer uma pergunta, né? Só tem uma resposta para essa pergunta que abriria a porta do céu para nós. É porque, Senhor, um dia eu entendi que Jesus morreu por causa do meu pecado, e se eu fosse o único pecador do planeta, ele teria morrido e deu a vida dele para me salvar e ressuscitou para me justificar. O resto, gente, é o pessoal que inventa. Salvação é isso, é crer que Jesus Cristo morreu por causa do seu pecado, se arrepender e confiar que só Ele pode ser o seu Salvador. Muitos crentes, amém, inclusive eu, era batizado, tinha o meu nome escrito lá no hall de membros da igreja, fui batizado aos 15 anos, com 15 anos já tinha lido a Bíblia toda, mas se eu tivesse morrido 1 hora antes, por volta de 1 hora da madrugada, 1h30 do dia 14 de abril de 85, eu estaria no inferno, padecendo até hoje. Mas depois que eu recebi a Cristo, a paz inundou meu coração, tenho passado dificuldade, doença, como todo mundo passa, mas a paz de Cristo nunca me abandonou, porque ele falou assim, para aqueles que o receberem, eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Amém. Que Deus te abençoe. Amém. Obrigado, irmão, pela sua visita, privilégio, pela Júnior, sua disponibilidade de falar um pouco para a gente aqui no canal, e pela sua visita aqui na nossa congregação, na nossa reunião aqui, que hoje, logo mais, nós estaremos adorando a Deus juntos. Amém. E é isso, irmãos. Deus abençoe a todos. Passa o endereço, se alguém está por aqui, tá, por perto. Aqui a gente se reúne aqui numa casa, na rua José Nogueira, 245, né? A nossa reunião é aqui no bairro Pedras, tá? E a gente se reúne única e exclusivamente para adorar a Deus, né? Debaixo apenas do nome do Senhor Jesus Cristo, amém, como a nossa autoridade máxima aqui na nossa igreja, né? E aquela coisa, né? Não somos desigrejados, tá? Por estarmos reunidos aqui numa casa e tudo. Nós não estamos só aqui, não só aqui no Brasil, como no mundo. Temos irmãos aí que seguem ao Senhor Jesus Cristo com esse mesmo entendimento bíblico, né? De seguir ao Senhor, exaltando apenas o nome do Senhor e não exaltando ao nome de uma pessoa ou de uma figura qualquer. Tá certo? Amém. Então, Deus abençoe aí a todos vocês e abraça aí a todo o pessoal do Movimento dos Irmãos, né? Se você é do Movimento dos Irmãos, coloca aí um comentário aí, né? Manda aí um alô, diz aí de onde é que você é, tá certo? Manda um alô aí pro Jabesmar aí também, né? Conhece aí muita gente aí espalhada aí no mundo todo. Aí. É verdade. Já rodou bastante aí já, né? Mas é isso aí, meu irmão. Deus abençoe a todos vocês e até a próxima.